Oi, oi, pessoal! Que bom estar com você aqui em mais um Psyzoncast. Esse podcast muito especial em Janeiro Branco, falando sobre saúde mental, integração, nós já vimos sobre isso, e a Psyzon tem esse compromisso de conectar você com um atendimento que transforma você. A nossa missão é proporcionar uma educação integrativa, um acolhimento no consultório psicológico, onde a sua espiritualidade, a sua religiosidade esteja ali presente também. Não precisa ficar do lado de fora. E hoje, Tânia, não vai ser diferente. Evelyn, hoje é um dia, assim, muito importante, assim como foram os outros também. Só que hoje, gente, saúde mental é integrativo mesmo, né? A nossa fala. Mas hoje tem alguém, assim, que é bem específico da área, que é o Dr. Bruno. Dr. Bruno Brunelli, seja muito bem-vindo. É uma especialidade que eu vou usar a palavra. Assusta um pouco, sabia? É? Assusta. Olha, vocês sabem qual é a especialidade dele. O Dr. Bruno, ele é médico de família e comunidade, graduado e com doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, pós-graduado, aí vem, psiquiatria, pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, MBA em Gestão em Saúde pela Escola de Enfermagem da USP, Ribeirão Preto, foi professor de Atenção Primária à Saúde da Universidade Católica de Brasília e de Psiquiatria do Centro Universitário Euro-Americano. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio de estar aqui. E qual foi a palavra aí que você falou que assusta a palavra os nossos pacientes? É psiquiatra. Essa palavra, e a gente vai falar sobre isso. Fala e o paciente se assusta. Tem uma história, né, de luta antimanicomial, de quem sabe, familiares que sofreram. Tem tantas histórias, a gente vai entrar nisso, mas antes, fala um pouco pra gente da sua jornada. Por que médico de família, psiquiatria? Fala um pouco. Eu estava conversando até com vocês antes aqui nos bastidores, né? A minha formação inicial é como médico de família. Nem todo mundo conhece essa especialidade. Então, psiquiatria, geralmente as pessoas realmente têm aquele asco assim, inicial, que logo some depois da primeira consulta, claro. Mas a minha formação inicial não é como psiquiatra, é como médico de família, né? A medicina de família, ela se propõe a oferecer para o paciente um atendimento integral, a pensar a pessoa como um todo, não só a parte clínica, não só a parte orgânica, mas levando em consideração também aspectos de saúde mental, do ambiente, da família, da cultura, né? Aí entra religião, espiritualidade, tudo junto. E durante a minha formação na faculdade, eu fiz USP, né? A USP São Paulo é conhecida, né? Renomada e tal. Muitas vezes é a melhor faculdade de medicina da América Latina e tal. Mas eu confesso que eu sofri bastante assim, durante a formação, porque ela tem uma tradição, um histórico de ser profundamente organicista, né? Então, ela foca muito em formar médicos extremamente especializados. Então, é o médico especializado no tendão do quadril, é o médico especializado no ossinho do ouvido, aquelas coisas bem, bem especializadas, né? E aí eu fui na contramão disso, porque a medicina de família se propõe a formar um bom médico generalista, né? Um médico que consiga... Os britânicos falam muito que o médico de família, o General Practitioner, ele é um gatekeeper, né? Ele é um porteiro, né? Ele é um protetor ali do paciente, do sistema, para que o paciente não venha a passar com especialistas desnecessários e os especialistas focais também não venham a ver pacientes que não precisam deles, né? Que é prejudicial. Então, eu sempre achei isso muito bonito, assim. Então, eu acabei direcionando minha formação durante a faculdade para isso, frequentava muito posto de saúde na época, trabalhei mais de 10 anos da minha vida depois de formado como médico de família. Só que aí qual foi a minha mudança de chave, né, disso depois para a psiquiatria? Conforme eu trabalhava
como médico de família, em posto de saúde, na saúde pública brasileira, no SUS e tal, eu percebia que grande parte da minha demanda no consultório era muito por conta de saúde mental. Né? Então, ali... E tem estudos mostrando isso, né? Num assim, posto de saúde. num posto de saúde, exatamente. Atenção primária. Exatamente. Nada terciário. Não, nada terciário. Nada especializado. Aham, Básico. Aham. Atendendo ali gestante, criança, idoso, hipertenso, diabético, né? E 50% da demanda é causada por algo relacionado mesmo à saúde mental, né? Algum transtorno psíquico mesmo, ou piorado por conta de sofrimento psíquico, né? Isso tem estudos e eu percebi isso na minha prática diária, assim, absurdamente. É um né? número bem expressivo, né? É muita coisa. E 50% a gente está sendo bem, assim, Equilibrado. né? Mas às vezes é até mais. Aqui em Brasília depois se tornou mais, mas eu conto depois isso para vocês. Mas num consultório padrão é mais ou menos essa a porcentagem. E eu fui percebendo que a minha formação como generalista ela era insuficiente para dar conta desse mundo de problemas, assim, né? E no SUS, vocês devem saber que é difícil, assim, conseguir o encaminhamento de um bom psiquiatra. Então, eu me via, assim, muitas vezes de mão atadas, com pacientes com quadros mais complexos, que eu não sabia resolver, não tinha para quem encaminhar, e eu ficava com aquela coisa, assim, né, e aí, o que eu faço? Então, eu procurei estudar mais e acabei fazendo a pós-graduação em psiquiatria também, e conseguindo dar conta sozinho dessas coisas, né? Então, digamos assim, do ponto de vista de resolução, eu me tornei mais eficiente no meu consultório de médico de família, sabendo mais psiquiatria, entendeu? E hoje em dia até falo para quem quer fazer medicina de família, eu falo assim, vai estudar saúde mental, porque é muito frequente e o suporte que você tem do sistema é muito ruim. Então você vai ser um médico muito melhor se você dominar essas coisas. E eu fui e aí a mudança de chave principal aconteceu quando eu vim para Brasília, que daí eu começava a atender saúde mental e aqui o sistema não é tão organizado quanto era em São Paulo, que eu comecei minha jornada lá. Então, não tem aquela coisa da divisão do território direitinho, você mora naquela rua, você passa com aquele médico de família, aqui não tem muito isso, tá? É meio em construção. Então eu trabalhava em Ceilândia e sem querer eu fui me transformando na referência de saúde mental da cidade satélite inteira. Assim. Isso ainda sem ter a especialização? Não, eu já tinha. Quando eu vim para cá, Brasília, eu já tinha. Mas a minha vaga na Secretaria de Saúde era de médico de família, né? Então, só que aí eu acabava não atendendo só o pessoal do meu território. Porque a pessoa mentia endereço. Tem um médico aqui que é bom de psiquiatria. Aí quando eu vi, eu estava atendendo gente de outro lugar e de outra cidade, gente de... E olha que Ceilândia é imensa. Imensa, né? Tem muita gente lá. Tem, acho, 300 mil. Acho que tem 500 mil já de habitantes de Ceilândia. Chegou, né? Acho que tem por aí. Eu tô falando isso porque, assim, não é um bairro pequenininho. E você estava ali para dar uma cobertura a tudo isso. Sim, e um bairro muito complicado do ponto de vista de recursos, né? A parte econômica e tal. E não só Ceilândia. Quando eu vi, eu estava atendendo gente de Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas de Goiás, Lusiânia, gente que pegava ônibus 2 horas para poder passar em consulta comigo em Ceilândia. Tamanha carência, né? Bizarro. Pois é. E aí aconteceu um desvirtuamento da minha vaga lá, entendeu? Porque era para eu estar atendendo gestante, criança, idoso, nas coisas ali, e quando eu vi minha agenda era esquizofrênico, era... bipolar, era TDAH, era tudo. Eu falei, gente, mas... Aí falava com o supervisor e tal, mas enfim. Foi ruim pro sistema, mas pra minha experiência acabou sendo muito, muito rico. E pra comunidade também. E pra comunidade, assim, também, né? Aí, hoje, eu tenho um consultório particular, né, de psiquiatria, que eu atendo só psiquiatria, basicamente, lógico, mas sem perder essa jornada toda que eu trouxe da integralidade da medicina de família. E na secretaria hoje eu também atuo com matriciamento de equipes de saúde da família,
ajudando nesse aspecto de saúde mental, né? Então, ajudando outros médicos de família a lidar com esses problemas de saúde mental que são mais específicos, assim, né? É isso que eu faço hoje na secretaria. Muito, muito bom. Nós vamos falar hoje sobre a patologização da vida, certo? É o tema central. Mas eu não quero perder a oportunidade de fazer uma pergunta. E foi sobre isso que eu falei no início, desse medo do paciente. Dessa palavra que assusta quando fala de ir ao psiquiatra. Dá um pulo. Sim. Diz assim, peraí, eu sou louco? Tá difícil demais? Não tem jeito pra mim? Na sua experiência, quais são esses estigmas? A gente vem ali de uma história, né? Antimanicomial, sofrimentos, o avanço da ciência, não estamos mais naquele lugar, mas alguns preconceitos, prejuízos, estigmas, eles continuam. Sim. Como o senhor percebe isso? Eu diria que já foi pior, né? Eu acho que, exatamente assim, por conta desse histórico meio sombrio da psiquiatria no Brasil, né? Os manicômios. Então, na mente, no imaginário coletivo das pessoas, o psiquiatra é aquele cara que vai te dar choque na cabeça, né? Em algum lugar escondido, parecido uma masmorra, sei lá, algo assim. Então, tinha muito isso, né? Mas eu acho que, assim, pro bem ou pro mal, a psiquiatria, nos últimos 15 anos, ela sentiu uma certa revolução nisso, né? E eu acho que em grande parte por conta da indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica produziu muitos novos remédios, aí, vamos dizer, nos últimos 30 anos e nos últimos 15 anos, muito mais, né? Teve um pool de pesquisa científica também na área do cérebro e do entendimento da relação orgânica mesmo, de depressão, ansiedade, TDAH Sim. E tudo, psicose, né? Então, as coisas se tornaram mais entrelaçadas, vamos dizer assim, né? Então, a psiquiatria deixou de ser a medicina da alma, vamos dizer assim, né? Para trazerem ela um pouquinho mais para a terra, assim, sabe? E ver a mente como um resultado ali das sinapses cerebrais e os sintomas psiquiátricos como resultado dessas interações dentro das sinapses e tal, né? Então, a psiquiatria hoje ela é mais pé no chão, ela é mais organicista, digamos assim, pro bem ou pro mal, né? Mas, ao mesmo tempo, isso aconteceu, a indústria farmacêutica criou novos remédios e ela precisa vender esses novos remédios, né? Então, hoje eu vejo uma certa glamourização também, assim, da psiquiatria, né? E dos remédios em si também, sim. Né? Então, eles têm nomes chiques, eles são caros e tem jantares e tem não sei o quê. Tem todo esse glamour. Então, o que eu percebo é que existem transtornos que são mais gourmetizados, e aí, como a gente vai falar de patologização da vida, esses vão ser os principais, eu acho, que é o TDAH, que é hoje o autismo, também, o TEA, né? Que são coisas que são mais bonitas, assim, né? Na cultura pop, assim, vamos dizer. E coisas que ainda são muito estigmatizadas, como a esquizofrenia, né? A bipolaridade, que ainda tem esse receio, assim, a pessoa ainda leva um susto, sabe? Mas quando você... Pode dizer. Tá, mas é porque eu não queria perder essa parte que você fala da gourmetização. E aí você coloca essa questão do TDAH, do TEA, né, que é o autismo, transtorno de autismo, né, espectro de autismo. Quando você fala isso, talvez alguém em casa que vive isso, que tem ali alguém na família, ou mesmo um autista que escuta você falar assim... Ué, como assim? É algo mais sofisticado. Eu quero falar aqui, assim, na verdade, como até mesmo avó de 2 autistas, né? Assim, gente, como assim? Aí quer dizer que o esquizofrênico, ele é mais... Tem mais preconceito, e isso aqui... Por que eu tô falando isso? Porque às vezes é a questão do modismo, né? O pessoal tem falado muito isso. Sim. Tudo agora é TDAH.
E agora, TDAH passou, agora é a vez do autista. Como é que é isso? Como é que você... O que você diria para o pessoal de casa, para nós aqui, com relação a essa questão? Eu tô falando assim da percepção mesmo na Isso. cultura popular das coisas, assim. Você dizer, eu sou esquizofrênico, é uma coisa que é assusta. feia, né? É uma coisa que tem um estigma, as pessoas não compreendem, têm medo e tal. Agora, eu tenho TDAH. Você entende que não tem o mesmo peso? Não né? tem, Não tem o mesmo não tem. peso. E é lógico que isso é fruto de uma construção proposital, né? Social e tudo, que está envolvido aspectos econômicos, claro. Né? Então, a indústria farmacêutica quer vender remédio. Né? Isso, de verdade. Então, eu não estou colocando juízo de valor nisso. Sim. Né? Tá? Então, assim, ela faz remédio, ela tem que vender remédio, ora, claro, né? E é bom que tem pesquisas que eles fazem e de forma nenhuma, se não houvesse essa questão do lucro por trás, nunca se chegaria nesses remédios, né? Então, elas estão fazendo o trabalho delas e estão vendendo o peixe delas, né? Só que eu acho que nós, como profissionais da linha de frente, né? A gente tem que fazer esse meio de campo aí entre a indústria farmacêutica, ter a crítica de entender que eles têm motivações nobres e escusas, né? Como qualquer ser humano na face da Terra, né? Eles têm as duas coisas. E quando a gente vai tratar o nosso paciente, a gente precisa filtrar isso e oferecer para ele o que é melhor para ele, né? Isso tanto na questão do diagnóstico, quanto na questão do tratamento e da reabilitação, né? A gente tem que oferecer o que é melhor e cortar aquilo que é excesso, aquilo que é modinha, aquilo que é desnecessário, né? E atrogênico, inclusive. O que eu retorno ainda a essa questão, porque está bem claro e muito pertinente sua colocação, né? As crenças com relação a essa questão quando você faz a comparação, né? Um esquizofrênico tem um impacto social muito grande. E você não escuta, ninguém fala assim, eu tenho esquizofrenia, eu sou esquizofrênico, né? Então, mas quando a gente faz essa comparação, de forma alguma estamos dizendo que não tem prejuízo, que não é grave muitas vezes, né? Um transtorno de TDAH, TEA, né? Porque... a gente não está fazendo de forma nenhuma, dizendo que uma coisa é melhor que a outra, porque a outra é mais complexo. A percepção da cultura. É verdade. Né? Basta a gente ver no Instagram, numa rede social. Quantos você vai ver falando sobre TDAH, autismo, narcisismo? Assim. Sim, muito. Sim. E a gente vai falar sobre isso, né? É que às vezes você olha lá, você já tem um diagnóstico, não é? Mesmo as discussões de psicofobia, por exemplo, geralmente giram em torno de esquizofrenia, quadros psicóticos de bipolaridade, né? A psicose assusta muito. Sim, muito. Psicopata. Assusta muito. Então... É a percepção que é diferente, mas um quadro grave de TDAH é extremamente preocupante e desafiante, igual um quadro grave de esquizofrenia, né? Do ponto de vista clínico, a gente não está colocando se é melhor ou pior, mas a sociedade vê, né? Vê diferente. Faz esse juízo de valor. Então fala um pouquinho sobre essa patologização da vida, né? Porque... Antes de entrar, deixa eu só integrar um pouquinho da espiritualidade aí, nesse estigma, que, como você disse, mudou. E até tem alguns transtornos que parecem mais aceitos e tudo isso. O fato da espiritualidade, da religiosidade, interfere no estigma? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu tenho uma percepção na clínica que muitas vezes o paciente chega, o paciente cristão, vou usar esse exemplo porque há uma predominância cristã, e ele muitas vezes chega depois de resistir muito. Porque ele acredita que se ele tem fé, ele não pode ter problema de saúde mental. Sim. Que a fé ela é suficiente. Então, ele resiste, às vezes resiste 20 anos. Tem pacientes que resistiram 20 anos a entrar no processo terapêutico. Sim. E aí, quando eu falo para esse paciente também psiquiatria, então complicado demais. Como é que você percebe a influência da espiritualidade, da religiosidade, nesse caso, não como fator de proteção, mas como fator de risco na busca do acompanhamento adequado. Se ele tem um problema de visão, ele vai pro oftalmo sem problema.
Se doeu a perna, ele se quebrou o braço, ele vai e ingessa, não tem problema, ele não vai orar para aquele colar. Mas se trazendo a questão de saúde mental, eu percebo que a parte da espiritualidade, da religiosidade, às vezes interfere. Como você vê? Eu acho que aí também depende de qual transtorno a gente está falando, né? Eu acho que isso é particularmente verdade nos quadros principalmente de depressão e psicose, Ok. né? Quando você vai para dentro desse ambiente religioso, né? Você tem uma percepção de que o crente que está em paz com a sua vida espiritual ali, ele vai ser sempre feliz, né? Ele não vai reclamar, não vai chorar, né? E que alucinações são coisas do diabo, né? Então, isso piora o sofrimento das pessoas, né? Inclusive, às vezes, de vez em quando até faço palestra em igreja ou empresas e tal, esse assunto aparece, assim. A forma como as pessoas lidam com o sofrimento psíquico dentro desse ambiente religioso, às vezes mais machuca e atrapalha do que protege, né? E tem vários estudos que mostram que em comunidades cristãs, a proporção de pessoas com depressão, com ansiedade, é superior às comunidades sem religião. Por que será? Qual a sua leitura de fato mais profunda que você faz com relação a isso? Porque é assustador, né? Não seria o contrário? Pois é, isso parece algo de contrassenso, né? Se as pessoas, se a religião promete melhorar a vida das pessoas, né? Por que lá tem mais gente com transtorno psíquico? Eu vejo que é um espaço onde as pessoas se sentem mais acolhidas. Então, quem tem mais transtorno e sofrimento vai acabar indo para esses lugares. Se você for pensar assim, male, tem todo esse aspecto de preconceito do que a gente está conversando dentro do ambiente religioso, mas male, ali ainda tem mais acolhimento do que no trabalho dele, na família dele, na roda de amigos dele, entendeu? Então, é um lugar onde ele se sente mais à vontade, né? Então, você vai encontrar realmente pessoas com mais transtornos lá dentro. Isso não quer dizer que a religiosidade não tem um efeito protetor. Isso tem vários estudos mostrando, né? Sim. Que a religiosidade, ela faz com que o tratamento dure menos tempo, com que você use medicações em doses menores, que você tenha menos recidiva, né? Tudo isso está muito bem documentado na literatura. Então, o fato de ter mais pessoas ali com transtorno não quer dizer que ter uma religião não seja bom, né? Você trazendo essa questão, eu lembrei de alguns pacientes que vêm e me perguntam assim, olha, me falaram que isso pode ser espiritual. Isso já bem comum. Não é comum isso acontecer? Sim. Olha, eu estou vindo aqui, eu não sei, doutora, mas minha mãe disse que pode ser espiritual minha questão, ou mesmo vem a mãe trazendo o filho e tal. Como é que você vê essa questão? Porque isso acontece, né? Sim. Acho uma coisa importante, isso eu trago até da medicina de família. É muito importante você se apropriar da cultura do paciente quando você o atende, para que a aderência dele ao tratamento seja melhor. Se você chega falando, não é espiritual, não. Isso aí isso é falta de serotonina na sua sinapse. Você fala isso de cara, a pessoa não volta, né? Você quebrou ali o conjunto de valores dela logo de cara na primeira consulta, né? Ela não vem. Então, uma coisa que eu sempre falo para o paciente é assim, olha, a espiritualidade existe, as coisas espirituais existem, mas existe uma chance de que talvez uma parte do seu sofrimento não seja por causa disso. Então, o que eu estou te oferecendo, assim, você deixa a gente tentar também dessa outra forma, e é lógico que você também pode buscar
o seu relacionamento com Deus, a sua leitura da Bíblia, a sua prática diária, o seu culto e tal, mas queria que você me desse uma colherzinha de chá aí pra gente começar uma medicação e ver se você não sente melhora. Geralmente isso funciona. A pessoa ali toma um antidepressivo uns 15 dias, melhora, na outra consulta. Nossa, realmente, funcionou, doutor, obrigado, não sei o quê. Não é o capeta, não, doutor. É, Eu tô doente não, mesmo. às vezes Sim, eu tô falando porque eu acontece. já muito. recebi, entendeu? A situação de achar mesmo, inclusive levar para lugares, ambientes. Por isso, na verdade, eu fiz uma conexão mental, não cheguei a falar, com essa procura pela igreja. Porque se é espiritual, onde é que eu vou tirar esse espírito ruim, essa coisa ruim? Aí corre para a igreja, entendeu? Eu tive um paciente que eu atendi esse mês, que a história que ele contava, assim, para um leigo, parecia de muita iluminação espiritual, assim, sabe? Mas era uma pessoa que não tinha uma experiência assim antes, do nada. Ele, porque eu estou pensando no meu propósito para a vida, e eu passo muito tempo agora refletindo e meditando, e eu acho que eu fui chamado para uma... Não fazia parte da cultura dele. Do nada, ele começou Acordou com isso. Começou com esses pensamentos e falando super acelerado, e aí veio e conversou comigo isso. Eu falei assim, olha... eu não vou dizer para você que talvez você esteja passando por um momento de epifania, né? Às vezes acontece na vida esses momentos de epifania. Mas olha só, você está falando muito acelerado, você nem termina os seus pensamentos antes de começar outros, você está super confuso. Eu que estou te ouvindo, você fala de uma coisa, vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. Eu acho, sinceramente, que pode ser um quadro de hipomania ou até de mania de bipolaridade. Então, vamos só, por favor, me deixa dar uma colherzinha de chá aí só pra a gente tentar entrar com um estabilizador do humor pra ver se você não melhora. Tomou, no mês seguinte, outra pessoa. Não, doutora, eu acho que realmente eu tenho um propósito na vida, mas não, eu tô trabalhando, tá muito melhor. Sim, tá, pé no chão. Pé no chão, né? Então, você bater de frente às vezes com o paciente e negar todo aquele momento de epifania, né? Psicótico que ele tá vivendo, né? Às vezes significa ele bater a porta e não voltar. E aí compromete, né? A nossa missão que é ajudar aquela pessoa. Vai lá então, na patologização da vida. Eu acho que eu procurei, não existe ela, é o neologismo. É o neologismo? Então, pronto. É o neologismo. Então, tá resolvido. Gente, eu não sabia. Mas a gente fala no meio. Vamos continuar falando. Me fala um pouquinho da sua visão, essa questão realmente do adoecimento geral. Tudo é uma doença. Esse menino tá muito inquieto. O que será? Vamos TDAH. pensar nisso aqui. É um TDAH. Sim. Estereotipia. Autismo e tantas outras questões. Como é que você tem visto isso? Não, então vamos lá. Antes de falar desse tema, que você falou do autismo, eu só vou abrir um parênteses antes, só para ficar claras as coisas, né? A compreensão do que é o TDAH e do que é o transtorno do espectro autista aumentou, assim, exponencialmente nos últimos 10 anos. Né? Então, uma grande parte, a quantidade de diagnósticos que a gente tem observado nos últimos 10 anos em relação a isso é por conta dessa melhor compreensão, de critérios mais claros, né? Então, assim, eu vejo isso de forma positiva. Né? Então, tem muito adulto hoje que está se descobrindo, né, TEA. Eu tenho recebido muitos no consultório e você percebe que existe um padrão de comportamento, de prejuízos e tal, e que o diagnóstico é extremamente libertador para a pessoa, né, para o adulto ali que está com TEA. Então, dito isso, né, dito que essa compreensão aumentou muito nos últimos 10 anos, há que se ter cuidado, há que se ter a devida crítica de entender que nos últimos 10 anos também existe toda uma indústria, né, que está interessada em aumentar os diagnósticos para aumentar as suas receitas. Tá? Para essas pessoas que são devidamente diagnosticadas de maneira correta, isso é super positivo, mas tem gente que está recebendo diagnóstico aí à torta direito, provavelmente sem necessidade. E é isso que a gente sério, né? É isso que a gente chama de patologização da vida, assim, né? Todos os problemas a gente tem que dar um nome, a gente tem que dar um diagnóstico, a gente tem que passar um remédio, e não é necessariamente verdade. Eu percebo mais isso com o TDAH do que com o TEA, porque o TEA não tem tratamento medicamentoso ainda, né? Uma hora vão descobrir alguma coisa para vender remédio. Mas o TDAH tem, e os remédios são muito caros.
né? Você pega uma caixinha de Venvance, né? É 450, 500 reais por mês. Dinheiro, sim. É muita grana, né? E é um remédio que pro TDAH ele é transformador, né? Quando bem feito o diagnóstico e tudo, a pessoa toma, muda a performance dela na vida acadêmica dela, né? Então, é um remédio extremamente útil e eficaz e tal. Mas, também, para quem não precisa, de certa forma, também tem um efeito positivo. Né? Assim, muita gente usa Venvance de forma recreativa, ou para dar aquele turbo, aquele gás para estudar, os concurseiros, pessoal do vestibular, faculdade de medicina. Sim. Nossa, eu dei aula na Católica e na Unieuro, 80% dos alunos usavam Venvance para estudar antes de prova e tal. Era catástrofe, né? Ainda mais aluno de alta renda, né? Que é aluno de medicina. O que é 500 reais? Então tem muito mesmo. E ajuda. Dá aquele turbo ali que você fica acordado, você estuda, né? Então não é um remédio que vai funcionar só no paciente que tem TDAH. Ele também funciona no paciente que não tem TDAH. Mas isso, né? Não é prescrição médica, né? Ou é? Às vezes até mesmo que não tenha... A gente que é médico, às vezes tem que ter cuidado para não cair em golpe. Porque já chegou paciente assim para mim, que eu tenho TDAH e faz-me super bem e não sei o quê, e eu uso um Venvance por dia e eu vim renovar. Falei, peraí, rapaz, calma, senta aí, vamos conversar. Como é que foi seu diagnóstico, tal, o que você sente? E aí eu percebi assim, não tinha nada de TDAH, o remédio causava ansiedade. Geralmente o paciente que tem TDAH, ele não sente ansiedade tomando Venvance, pelo contrário, a medicação silencia a cabeça, ela traz paz, né? Ela deixa a pessoa mais focada e mais tranquila, né? Agora, quem toma para estudar e tudo, fica... Efeito contrário. Fica acelerado, fica nervoso, né? E eu percebendo ele assim, eu falei, olha, meu amigo, desculpa. Não concordo com esse diagnóstico, não tem como te passar. Desculpa, não vai rolar. Mas daí ele marca a consulta com outra pessoa, sim, vai lá e consegue a medicação do mesmo jeito. Né? Então, tem que haver muito cuidado. Agora, no TDAH particularmente, eu não acho que só existe má fé, assim, sabe? Nem tanto da indústria farmacêutica quanto até dos prescritores. Mas existe uma confusão básica, que é você entender que antes da gente pensar em qualquer diagnóstico em relacionado à atenção, né, a gente sempre tem que pensar nos quadros de humor. Principalmente em criança, isso é muito verdade. Então, você pega uma criança que não está conseguindo ter atenção na sala de aula. É TDAH, né? Você aplica os testes. Você paga que o teste neuropsicológico caríssimo na criança dá positivo. Dá positivo para TDAH, entendeu? Só que antes você não viu. Ou os pais estão separando, a criança está em sofrimento. Mas causa comportamental mesmo e sistêmico, né? Familiar. Mas ninguém pensou na depressão e ansiedade antes. Entendeu? Então, antes... E a gente, como profissional, a gente tem que entender as limitações dos testes diagnósticos. Eles têm qualquer teste, de laboratório e o teste neuropsicológico. Ele tem sensibilidade e especificidade. Né? Então, o teste neuropsicológico ele é um teste muito sensível. Né? Ele dá muito falso positivo. Muito falso positivo. Né? Então, se eu pego um paciente que está tendo problema em casa, pai separando, triste, e mando para um teste neuropsicológico, eu tenho que ter a interpretação correta na minha cabeça de que pode ser um falso positivo. Né? Então, é muito importante que, antes de mais nada, o profissional pense nos quadros de humor primeiro, porque eles são muito mais prevalentes, eles são avassaladores, né? E são esquecidos. E a criança ela não tem a apresentação de depressão e ansiedade igual um adulto. Né? Não é que nem o adulto que vai ficar numa cama sem querer fazer nada, chorando, triste. Não, a criança ela vai ficar irritada, ela vai ficar às vezes mais isolada, vai ficar mais chorosa, impulsiva e agressiva. Né? Mas e aí daqui a pouco tá brincando de novo, dando risada. Né? Então, a criança é diferente. Tem que ser avaliada direito, tem que ser pensado e tudo. E aí tratar da depressão e ansiedade. Né? Resolvido ali o problema do sofrimento psíquico ambiental, né? Se ela continua com a desatenção, aí você pode pensar no TDAH.
mas não antes. Eu sempre costumo pensar, e quando você trouxe isso é importante, voltamos para a integração. Então, Sim, não é né? simplesmente o sintoma ou Uhum, sinal claro. de desatenção ou de hiperatividade ou impulsividade. Mas, peraí, como é que tá a vida dessa pessoa? Área social, área Uhum. física, alimentação, Sim. não é? Como é que está? Porque pode estar interferindo diretamente. Você falou de alimentação. O que a criança tem de criança hoje, né? Café e refrigerante, Estimulante. energético. Misericórdia. Ontem chegou uma paciente. Ela chegou tomando energético no consultório. Eu falei, menina, o que você tá fazendo com isso aqui? 15 anos. Sério? Tá no lugar errado, querida. Joga no lixo. Eu falei, deixa eu pegar esse negócio aqui. Pelo Olha amor de Deus, não isso. toma esse negócio. Uhum. É lógico. Tudo interfere. Muito. Tudo interfere. Então, chega, às vezes, essa patologização da vida vem também pelo lado do paciente. Ele chega lá, como o senhor disse, já chega assim, não, eu tenho isso, me dá o remédio. Sim. Mas o olhar integrador para o paciente também ele é muito importante. Como é que essa criança tá? Como é que tá na escola? Tá brincando? Tá correndo? Tá suando? Não é? Sim. Tá extravasando? Não, tá com aquela energia ali Acumulada, acumulada, não sai, não brinca, presa dentro de um apartamento, Sim. a alimentação comprometida, sem vinculação parental, Aham. e aí chega na escola. Isso é particularmente verdade, principalmente para meninos, né? Crianças do sexo masculino. Como você falou, hoje a maior parte das crianças mora em apartamento, principalmente perfil mais alto de renda, né? Mora em apartamento, fica jogando videogame o tempo todo, tá livre, que não tá na escola. A escola não tem uma proposta pedagógica que leve em consideração as necessidades motoras do menino. Não. Né? Uns castelos de concreto. Pois é, um castelão de concreto que o menino fica lá sentado, não tem... Como é que você vai deixar um menino de 8 anos sentado 4, 5 horas o dia inteiro? Sendo que as outras horas ele ficou jogando videogame em casa. ou seja, Hiperestimulado. Não Muito vai estimulado. ficar sentado na cadeira, não vai. Né? esse menino é o quê? Qual o diagnóstico? TDAH. TDAH. Pronto, não acabou. precisa Não vai ir. avaliar. Não precisa ir. E se for para o Instagram, fechou. Redondinho, não tem nem diagnóstico diferencial. Sim. Eu vi um vídeo muito interessante. Tinha uma mãe filmou a criança fazendo a tarefa sem a medicação. Aí colocou assim, TDAH sem medicação. E a criança está inquieta, ela chama, faz. Aí do lado colocou com medicação. E a criança está super concentrada. Uhum. Eu olhei e vi assim um potencial. Eu tenho um filho de 8 anos. E há dias que fazer aquela atividade escolar é extremamente desafiadora. Uhum. Não gosta, quer brincar, foi cansativo. Diversos fatores, variáveis que estão interferindo ali. Mas o olhar meu como mãe, quando eu olhei para ela, eu disse, então a solução é o quê? Eu dar o quê? Um remédio. Um remedinho, tipo, eu vou dar um remedinho pra ele. Não, ele só pode, ele tem TDAH. Então eu vou dar um remedinho pra ele e não vou ter mais trabalho Uhum. com ele. Eu vou silenciar o sinal, o sintoma, Sim. acabou. E como você disse, a medicação pode nem ter o TDAH, mas pode fazer um efeito. Sim, fazer efeito faz. Faz efeito. Aí fecha o Uhum. diagnóstico, perfeito. Uhum. Né? Efeito É faz. verdade. Mas talvez a criança até pode ter um TDAH, mas será que se os fatores ambientais e tudo fossem melhorados, o remédio não poderia ser evitado? Exatamente. Né? A qualidade de vida dele como um Sim. todo. Só que dá trabalho, né? Quando Dá você trabalho, pensa nisso. dá trabalho. E coitado da mãe, assim, eu vou até Sim, fazer é importante falar vou sobre fazer isso. um papel de advogado do diabo. É uma mãe que trabalha o dia inteiro, que às vezes é mãe solo, entendeu? Que não tem ajuda, não tem Sim. rede social. Aí aquele moleque pulando e a professora difícil. reclamando. Não, É desafiador. Ela quer uma solução, entendeu? E como você falou, dá trabalho Dá fazer muito. uma mudança no ambiente, pensar no comportamento da criança, nas atividades e tudo. E, infelizmente, na correria da vida moderna, não é todo mundo que tem também, né? E às vezes Então- tem até tempo, mas isso também não foi construído, porque Nossa, vem de um funcionamento onde a gente não tínhamos pais que paravam para brincar com a gente. Uhum. Então você pode até ter um tempo, mas tipo assim, eu nem sei como fazer.
Sim. Eu nem sei fazer isso. E agora eu tô numa sociedade onde fala de parar, de brincar, de vincular, de dar atenção. Uhum. E aí isso fica ainda mais complexo. Mas você percebe como a mídia, a indústria farmacêutica interfere nesse adoecimento da vida, transformando sinais e sintomas normais da vida, tipo em doença. Sim. Percebe isso? Sim. A indústria não tá lá pra, né? Não tá lá pra ficar preocupada se a criança come no horário certo e tal. Ela quer vender o remédio, né? Você pensar assim, tem os executivos, tem os funcionários, todo mundo quer ganhar a sua parte de dinheiro, né? Então, aonde que vai mexer para desmontar esse ciclo, né? Lógico que a indústria tem sua responsabilidade e o Estado teria seu papel de cobrar essa responsabilidade deles, mas a responsabilidade principal é do profissional prescritor e é da família, né? Então, você também achar que uma hora todo mundo vai acordar, né, utopicamente, preocupado com a saúde alheia, né, isso é muito, muito improvável, né? Então, como prescritores e como família, a gente tem que ter esse olhar atento para conseguir filtrar, para conseguir proteger, né? Então, o profissional tem um papel importante. Sim, total. Né? Sim. E aí, um papel importante do profissional também, e aí já puxando um pouquinho para o diagnóstico. Não sei se vocês já acompanharam isso, o pessoal de casa aí também pode depois procurar na internet. As nossas classificações de doença, tanto a CID, né, quanto o DSM, né? Se você pegar os primeiros, lá do começo do século, era um livrinho desse tamanho, assim, ó, né? Aí a versão 2, a versão 3, a versão 4. O DSM-5 eu tenho na minha estante lá, é dessa grossura aqui, ó. O TR. Né? É imenso. Aí você fala, gente, mas apareceu tanto transtorno assim, psiquiátrico do nada? Como assim? em tantos anos, né? Então, lógico que uma parte disso é a compreensão do cérebro e tudo que aumentou, ok. Mas outra parte é estranha. Aí você vai lá olhar quem são os membros do board do DSM. Fulano da Pfizer, fulano da sei lá, da Behringer e por aí vai, né? Vai passando todas as coisas. Então, existe um conflito de interesses. Existe um conflito de interesses e que a pessoa que é ética, ela demonstra, né? O pessoal do board lá coloca, eu sou de tal empresa, da empresa, né? Então, cabe a nós, como prescritores, olhar isso e falar, peraí, tem uma coisa esquisita. Então, não é porque eu tenho um DSM, que um monte de fulano cabeçudo, estudioso, assinou, que isso aqui é a representação da verdade, né? Até porque muda, não é? E muda, exatamente. Depois revisa, depois já não é. O que era, já não é. Depois o que não era, agora já está aparecendo. Sim. A gente tem esse entendimento de que o diagnóstico na área de saúde mental, ele ainda é muito subjetivo quando comparado com o diagnóstico da clínica, né? E as compreensões, os entendimentos mudam de acordo com o tempo, como o TEA e o TDAH mudaram, e isso foi muito bom e tal. Mas o profissional ele tem que estar atento. O problema é que a formação eu não sei como é que está na psicologia, mas na medicina, a formação vem caminhando no sentido de diminuir a autonomia do médico e torná-lo muito mais prescritor do que médico, sabe? Então, hoje a gente treina muito mais os meninos da faculdade para fazer checklist. Então, fazer medicina virou seguir receitinha de bolo, sabe? Então, se o paciente tem isso, pum, é isso aqui. Eu não preciso nem olhar na tua cara, né? Tá aqui, se tem o tal exame alterado, isso aqui, entendeu? E médico não é inteligência artificial para seguir algoritmo, né? Você pode criar a inteligência artificial mais perfeita do mundo. Ela vai seguir algoritmo. E quando você segue algoritmo, você acerta muitas vezes, né? Mas ainda tem ali a sensibilidade e a especificidade que vão fazer ter falso positivo e falso negativo. Isso aí é invariável, né? Então, o aspecto humano, ele ajuda a ter essa
malícia, vamos dizer assim, mais uma malícia positiva, Sim. né? De você conseguir pensar, peraí, não. Mesmo com tudo isso presente, tem esse outro aspecto aqui que o algoritmo não chamou, não tá vendo, não tá seguindo, que influencia muito nessa pessoa. Então eu tenho que levar em consideração. Né? O toque. Eu vou escutar, Aham. ouvir, perguntar, às vezes chamar um familiar para conversar, né? Esses dias eu estava usando inteligência artificial de prontuário, de psicologia, e ele falava assim, de ter atenção plena. Então, você tem atenção plena ali para o paciente e ele fica gravando, então depois ele te dá o prontuário. E se eu vou fazer o teste, que eu gosto muito de fazer as anotações para fazer todos os links, enfim. E aí, quando terminou que eu gerei o prontuário, assim, não é isso. Não é isso. Aí veio o F tal, todas as classificações, né, possíveis do DSM-5, mas digo, gente, ele perdeu isso. Isso aqui é muito importante. Essa emoção é muito importante, entendeu? Sim. E é essa humanidade do toque, do ouvir, que faz toda a diferença mesmo. Sentir. Mas graças a Deus que os estudiosos dessa área de tecnologia falam que uma das carreiras que não vão sumir tão cedo é psiquiatria e psicologia, né? Graças a Deus. É verdade. Não vou ser substituído por um robô tão cedo. Doutor Bruno, como fazer a diferença entre o que é um sintoma, algo normal da vida, tristeza, todos nós temos, tristeza, alegria, não é? Nem todo mundo acorda todo dia animado. Sim. Um dia não tá bem. O próprio processo de luto, cada um vivencia de um jeito. Sim. Como a gente saber, como dizer para o pessoal em casa, assim, olha, fica atento a isso. Porque isso diferencia o que é algo normal da vida de algo que é patológico. Eu diria que assim, o leigo às vezes ele fica confuso mesmo, né? Nesse mar de pessoas diferentes dizendo um monte de coisa, né? Eu acho que assim, se você está sentindo algum prejuízo na vida, está preocupado com alguma coisa, marque uma consulta, procure, converse, né? Mas o profissional, ele tem que ter esse olhar para entender, o quanto de prejuízo, o quanto na funcionalidade isso que o paciente está me trazendo está sendo alterado. É muito prejuízo. Saber estabelecer na cabeça, no raciocínio clínico dele, essa balança de benefício e prejuízo. Né? O paciente tem tanto de prejuízo. Se eu fizer tal conduta, vai trazer melhor benefício ou vai piorar o risco desse paciente? Então, ter esse exercício na cabeça é fundamental. Uhum. A intensidade dos sinais e sintomas e a durabilidade também conta? Sim, não, mas isso até no DSM tem lá, né, direitinho, né? Quem você falou, acordei triste um dia. Se a pessoa minimamente seguir o DSM, ela sabe que não dá pra colocar depressão nessa pessoa. Mas né? 2 semanas, como é que é? 2, 3 semanas, aquele... Não, e pensando em quem está assistindo, ouvindo a gente, que não sabe, nunca nem viu um DSM-5, mas acordou e percebeu que não está triste. Eu costumo fazer assim, numa semana pensando em 7 dias, vamos avaliar sono. Quanto tem dificuldade de sono? Quanto de 1 a 7? Quantos dias? Não, todos os dias eu tenho dificuldade para dormir, iniciar o sono, acordo durante a noite, não consigo voltar a dormir. Então, você já percebe que não é uma ansiedade pontual, porque vai fazer uma prova, algo. É algo que tem intensidade, tem duração, não está passando e está tendo esse prejuízo que o senhor trouxe. Está comprometendo, porque como rende no trabalho, no estudo, na família, no outro dia, se o corpo não fez a higiene, né? Que o sono traz. Então, faz sentido ir por aí também. Sim, você conseguir marcar direitinho a duração dos sintomas, né? E quanto tempo está trazendo prejuízo e quais foram os gatilhos, né? Que você falou do luto. E quando a gente fala de luto, a gente não está falando só da morte de alguém. Sim. Né? Sim. Uma demissão é um luto, o término de um relacionamento é um luto. Então, aquilo de parar e conversar. A pessoa terminou um relacionamento, faz 3 meses que tá triste. Razoável, né? Mas você tá conseguindo comer, você consegue levantar de manhã,
vestir uma roupa e trabalhar? Ah, consigo. Ah, minha filha, então assim, é isso aí. É dor de cotovelo, vai passar. Dor de cotovelo passa. Passa. Mas sabe, eu queria que você falasse para as pessoas de casa um pouquinho desses sintomas, porque a gente falou aqui sobre tristeza e depressão e tal, que realmente é uma doença que tem crescido cada vez mais. Sim. E muitas pessoas não conseguem entender assim, de repente é isso, ou para um lado ou para o outro. Estou triste um dia, 2, 3, por um motivo de repente de alguma perda, alguma questão do tipo, e já pensa porque está tristinha, está com depressão. Ou pessoas que vivem uma depressão por anos e não conseguem identificar. Claro que a gente sabe que tem um profissional que vai fazer isso, mas de repente, você falando aqui, alguém de casa vai te falar assim, esses são os sintomas, porque não só é a tristeza não é que só caracteriza... a tristeza mesmo. A tristeza é um dos sintomas, mas outro sintoma particularmente muito importante que a gente valoriza muito é a falta de disposição e de energia. Né? Então, é muito comum a pessoa às vezes nem tá triste. Eu atendi esses dias um paciente que falei para ele, olha, eu acho que você tem depressão. Ele falou, não, mas eu me sinto triste. Eu falei, não, mas olha só, você perdeu prazer nas atividades, você não tem tido energia para acordar e fazer as coisas que você fazia antes, o seu sono está alterado, o seu apetite está aumentado. Eu fui apontando para ele, ele falou, tá, não, então agora eu entendi, agora você me convenceu. E é uma falta de disposição que o descanso não resolve. Que não resolve, não descansa. Você dormiu bem, dormiu e acordou cansado. Sim. Não passa. E interessante também, nesses casos, você de casa, ter esse olhar integrativo e perceber como estão os seus exames, né? Ferro, como é que está, as vitaminas. Ter esse olhar, porque às vezes você tá com o sintoma, mas não é uma depressão, por exemplo. Pode ser uma falta de vitaminas ali, exercício físico e tantas coisas que podem estar corroborando para que aquele sintoma se mantenha. Então, esse olhar que o senhor traz também, né, da saúde da família, como ele é meio importante. Mas me permite também fazer o contrário. É muito comum pacientes com doenças crônicas, né, diabetes, hipertensão, que exigem uma mudança no estilo de vida para melhorar. Né? Então, a gente sabe que se o hipertenso começar a fazer uma atividade física regular ali, certinho, se alimentar melhor, diminuir sal, beber mais água, a gente sabe que ele vai conseguir reduzir bastante os níveis pressóricos dele. Mas muitos hipertensos têm quadros depressivos associados. E uma das coisas que a depressão mais afeta é a motivação. Né? Então, como é que você vai orientar um paciente hipertenso, deprimido, a fazer atividade física, a comer melhor, a beber mais água? Nossa. Não muda. Então, quantos pacientes, ainda lá com médico de família, no consultório de atenção primária, eu fazia a triagem de depressão, dava positivo, a gente começava um tratamento com antidepressivo, e com o tratamento com antidepressivo, o paciente começava a ter energia para fazer atividade física, para melhorar a alimentação e tal, e às vezes tomava 4 antihipertensivos, e depois de 3 meses de tratamento com um antidepressivo, diminuiu para um antihipertensivo, né? Então, também de pensar assim, qual o diagnóstico que é o mais importante nesse paciente? A base. Né? O que está fazendo com que ele engorde? O que está fazendo com que ele coma besteira, né? Desconte a angústia dele da vida na comida, né? Então, muitos pacientes com doenças crônicas, hipertensão e diabéticos, na verdade, carregam um quadro depressivo aí há décadas. Que se fosse bem tratado, talvez você conseguiria otimizar bastante o tratamento orgânico, né? Muito bom. Estamos caminhando para o final desse podcast maravilhoso. E eu tenho uma última pergunta. O que significa um diagnóstico? É uma caixinha? Onde assim, agora eu tenho isso, eu sou isso, por isso eu ajo assim, sabe? Coloca você assim numa caixinha. O que é? O que é um diagnóstico? Foi o que eu estava falando da questão da formação médica hoje. Os nossos futuros médicos estão sendo ensinados assim, de que o diagnóstico é um conjunto de checklist ali. Então, se o paciente tem isso, pim, deu o diagnóstico tal. Embora isso seja mais verdade na clínica, né, na psiquiatria isso é muito perigoso.
né? Porque os diagnósticos, eles são subjetivos, né? Eles são extremamente influenciados por aspectos socioambientais, culturais, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para fechar diagnósticos psiquiátricos, né? Eu sempre falo para o paciente quando ele vem em consultório, assim, olha, você está vindo aqui, a gente vai conversar essa primeira vez, e eu, como médico, psiquiatra, eu vou pensar nos critérios diagnósticos aqui para pensar num diagnóstico para você. Mas eu, de forma alguma, vou fechar esse diagnóstico hoje, tá? Ele é só um norte para eu conseguir me organizar aqui para pensar em como eu vou te ajudar. Então, o diagnóstico ele é uma ferramenta. Né? Não é um fim. Não é um fim em si mesmo, não é um objetivo em si mesmo, ele é uma ferramenta. Então, eu vou pensar aqui e vou estabelecer um projeto terapêutico para te ajudar. Né? Beleza. Aí fiz. Na próxima consulta, eu vou avaliar para ver o que eu fiz se ajudou. Ajudou? Isso fortalece meu diagnóstico. Eu vou crescendo, conforme eu vou conhecendo o paciente, esse diagnóstico vai se fortalecendo na minha cabeça e eu vou tendo mais tranquilidade de falar para o paciente, olha, não, eu estou bem convencido que você é bipolar, eu estou bem convencido que você tem esquizofrenia, né? Mas quantas vezes já não aconteceu na minha vida de eu estar aqui, eu estou achando que você é isso. Aí passa 2 anos, acontece alguma coisa, um novo fato na vida do paciente que faz, olha, lembra que a gente conversou sobre isso? Então, acho que não era isso. Acho que tem essa outra coisinha aqui que me fez repensar o diagnóstico. Então, a gente fala isso, né? O diagnóstico na saúde mental, ele é dinâmico. Né? Então, você pensa ele funciona durante algum tempo, às vezes aparece uma coisa nova que faz parar de funcionar, que você tem que repensar, né? E aí tem uma anedota, né, no meio psiquiátrico, que é que se você buscar 5 médicos diferentes, talvez você chegue em 5 diagnósticos diferentes. E isso não é necessariamente ruim. Às vezes, pessoas pensando diferentes podem pensar num tratamento, às vezes até diferentes, que vão chegar num resultado bom no final, entendeu? Então, de novo, o diagnóstico não é essa caixinha que você está trazendo, ele é uma ferramenta que me ajuda a cuidar do paciente, né? E ajudar a controlar os sintomas do paciente. Assim, eu espero muito que esse podcast tenha sido revelador para você, que tenha tirado esse medo do psiquiatra e que nós, como profissionais de saúde, nós estamos para te dar apoio, para te ajudar nessa caminhada de ter uma melhor qualidade de vida, né? A melhor possível. Sim. O melhor possível dentro do seu contexto. Dr. Bruno, muito obrigada por este momento tão enriquecedor. Essa troca é muito positiva. Eu gosto muito de quando estamos no tratamento, esse diálogo com o psiquiatra. Olha, passei esse remédio, Evelyn, observa como é que ele vai agir nesse paciente. Não, funcionou, estabilizou, vamos seguir. E aí, paciente, não, tá tranquilo. Isso é maravilhoso. Essa troca, essa construção, e muito obrigada por seu tempo, pela gentileza em compartilhar conosco a sua história com propriedade sobre esse assunto tão importante que é não adoecer a vida, mas olhar com atenção e, se tiver algo, cuidar. E tá tudo bem. Suas últimas palavras para esse nosso público querido. Eu queria primeiro falar que eu adorei a conversa, né? Já foi 1 hora, nem senti. Foi 1 hora, poxa. Mas vamos ter outros. Eu estou super à disposição, quiser me convidar, a gente volta. Agradecer pela oportunidade de estar aqui e dizer para quem está em casa, né, que eu estou super à disposição. Acho que depois vocês vão colocar contato, essas coisas, né? Depois, quem quiser conversar comigo em particular, a gente bate um papo. E dizer que assim, não tenha medo, né? Assim, o profissional bem intencionado, ele tá ali para realmente somar e para consultar mesmo que é um caminho que é possível para você ser melhor, ter uma qualidade de vida. Né? E você vai ter sua autonomia para decidir se você faz aquilo ou não, se você segue ou não. Né? Então, procure profissionais aí bem intencionados, bem informados, que eles vão te ajudar. Que bom. Tânia, minha amiga. Então, ele falando ali, eu só ouvindo e pensando assim, é verdade o que ele está falando. Sim. Porque eu encaminho pacientes para ele e ele fala assim, olha, o diagnóstico vai ter aí um tempo e tal, e às vezes eu quero fechar alguma questão, mas muito bom. Esse cuidado é super importante, né? De chegar lá e falar assim, é isso.
Então, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada. E, gente, vamos lá. Teremos mais na próxima semana. Teremos sim. E segue a gente lá, psaison.com.br. Quer conteúdo de qualidade em saúde mental? Fala com a gente, com a Psaison. Nós estamos aqui com a missão de conectar você com um cuidado que transforma. Próxima semana, nosso encontro marcado. Até lá!